divulgado nos organismos de divulgação desta casa, escrito, falado e televisado, nosso pronunciamento em homenagem aos jornalistas, dizendo que queremos parabenizá-los por este dia, como sinal de respeito e admiração a esses profissionais que fazem da sua vida o trabalho da sua profissão de jornalista, pois não há democracia sem liberdade de imprensa e não há liberdade de imprensa sem jornalista. O fundamental para o jornalista é ter envolvimento com a profissão, gostar de notícia, querer fazer mais, estar bem informado. Por isso, precisamos reconhecer o diploma desta classe fiel escudeira da democracia brasileira e do mundo. Queremos dizer que somos favoráveis a que os jornalistas tenham e exerçam a sua profissão através do seu diploma, como nós advogados também assim conquistamos. E a advocacia sempre foi profissão irmã do jornalismo brasileiro, como o nosso exemplo de Sobral Pinto, que é nosso grande exemplo como advogado e como jornalista brasileiro. Mas quero falar também do Dia Mundial da Saúde e do meu partido, o PMDB, que, aliás, sob a batuta do nosso líder Henrique Alves e do nosso presidente nacional, licenciado Michel Temer, iniciou agora neste mandato debates, discussões sobre temas nacionais. E o de ontem foi a questão da saúde, principalmente a saúde pública, aqueles organismos, os hospitais filantrópicos que fazem a saúde para a população brasileira, atendendo através do SUS. O PMDB vai adotar como sua bandeira mais forte a saúde pública, o SUS, a defesa da saúde pública no Brasil. Nós temos no Pacto Federativo uma distorção que não é deste governo, mas é uma prática do Executivo, é uma prática do Executivo do Brasil de muitos anos, em que nós estamos desmontando a federação. O governo federal fica com 70% dos recursos públicos, os estados 25% e os municípios apenas com 5%. Mesmo assim, os municípios têm cumprido muito bem, a mais do que a sua obrigação constitucional, ou seja, os municípios contribuíram com cerca de 30 bilhões para a saúde pública, para o SUS, as obrigações constitucionais no Brasil. São 11 bilhões e meio a mais que os municípios deram. Os estados estão devendo 28 bilhões para o SUS, para a nossa saúde pública. E o governo federal, 20 bilhões de 2000 a 2008 para a saúde pública. Nós precisamos eleger, e hoje na Folha de São Paulo, Ives Gandra Martins coloca que o nosso país está crescendo. Cada vez mais vamos crescer, mas só seremos um país desenvolvido se tivermos a condição de termos um povo com saúde. A questão do capital humano, que é a educação e saúde, é fundamental para o desenvolvimento de um país. Por isso, queremos defender aqui, estaremos aqui, o nosso partido estará defendendo a construção, e tenho certeza que a nossa presidente Dilma estará indo nesta direção, na arrecadação, no orçamento da União. Retirados os pagamentos com a dívida, os pagamentos com juros, nós precisamos fazer aplicação de, no mínimo, 10% dos recursos do nosso país em saúde pública, se nós quisermos ter uma saúde a contento. Há 17 anos que não se reajustam os preços pagos aos profissionais e aos hospitais no nosso país. As casas de saúde filantrópicas, elas estão falindo, fechando, porque há 17 anos que não se tem reajuste, deputado Onofre Agostinho. E é preciso que se faça uma opção. Governar é fazer uma opção. Hoje quero falar aqui também, porque fui secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, sobre essa lástima
esse desastre que aconteceu numa escola no Realengo, no estado do Rio de Janeiro. É claro que aquilo não faz parte do cenário do crime do Rio de Janeiro. Nada a ver com o cenário do crime carioca. O assunto não tem diretamente ligado à questão de polícia. Quem é que vai adivinhar que um jovem que não teve passagem pela polícia, de repente, numa atitude patológica, que não surgiu do dia para a noite, e eu faço aqui uma previsão com certeza. A investigação mostrará que este jovem, infelizmente, que praticou esse ato de suicídio e de genocídio, de matar inúmeras pessoas, porque isso é um ato violento, é uma atrocidade, vem de bullying que ele deve ter sofrido na escola, na sua infância. Vem de alguma revolta que ele tenha recebido, todos esses criminosos, todos tinham histórico de bullying e de revolta na sua infância. E a internet, ainda somar com isso, ainda tem essas loucuras, esses sites de malignidade humana que devem sim ser censurados. Nós lutamos contra tanto a censura política, mas a censura de malignidades nós temos que defender no mundo para termos um mundo melhor. Porque pessoas como essa irão e outras irão surgir querendo se inspirar numa pessoa com uma atitude patológica, isso é uma patologia humana que levou a essa violência, tirando a vida de inocentes crianças. Mas nós precisamos sim, nós parlamentares, aqui desta casa, o governo deve propor ações no sentido de que nós precisamos ter acompanhamento psicológico nas escolas, detectando, deputada Lucy Schoenack, crianças, adolescentes que possam ter dentro da escola já atitudes que possam surgir e gerar um futuro criminoso, um futuro assassino em massa, como aconteceu no Rio de Janeiro. Que sejam acompanhadas nas empresas onde trabalham determinado esse tipo de pessoas e que se acompanhem na internet os internautas de bem, que são a grande maioria, que consigam mandar para um site de informações para a polícia, através da inteligência policial no nosso país e cada estado, informar este tipo de seres que têm desvio de personalidade e uma patologia dentro de si, ao ter acesso a sites desse tipo e alguns pronunciamentos que provavelmente ele deve ter feito na internet. E algo que ele viesse dizendo, é preciso que se crie uma legislação de acompanhamento psicológico nas escolas, nas empresas, para que a inteligência das polícias acompanhe essas pessoas que estarão se preparando para praticar crimes hediondos, horrendos, e que é fruto de uma sociedade que acaba produzindo esta patologia no seu meio. Por isso, a assistência psicológica na infância, na escola, na adolescência, na juventude, nas empresas, e um acompanhamento nos sites desse tipo de comportamento, com informações para as polícias, urge e que tornemos, inclusive, isto legal, para que nós evitemos que isso aconteça no mundo e no nosso país, que não estava acostumado a essas práticas. Por isso, as nossas homenagens, repito aqui, aos jornalistas brasileiros, o nosso compromisso em defesa do diploma do jornalista para exercício legal da sua profissão e a nossa solidariedade, a nossa defesa para que a saúde pública seja uma prioridade no governo e que a nossa presidente procure fazer o que está dizendo que vai nesse sentido de fazermos uma saúde pública de qualidade, para termos um capital humano de qualidade, para sermos um país desenvolvido, o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ronaldo Benedetti. Com a palavra agora, segundo o artigo